Eu, pelo fato de eu ser multirracial, né? Uma pessoa que estava brigando comigo, a gente não tá brigando mais, mas a gente fez um armistício aqui, porque uma coisa é cada pessoa seguir a sua vida, outra coisa é a pessoa reconhecer seu erro, né? E a pessoa fazer toda uma história para mudar seu erro. E outra coisa é você desculpar uma pessoa que pediu desculpa porque ela tentou assaltar, você pegou, deu uma surra nela e ela fica morrendo de vergonha e você está batendo na pessoa e a pessoa precisa se livrar da situação, né? E o pior de tudo é que o cara ele não aceita que uma pessoa negra, né, fale melhor do que ele e saiba responder ele. Ele acha que o negro tem que estar inferior. Então, eu não desculpei a pessoa, porém, a questão não é o que aconteceu. A pessoa estava xingando um indiano e aí uma das pessoas do grupo falou assim: ah, você comete racismo com todo mundo, chama todo mundo de M, não sei o que e tal. E o que o profeta falou é verdade. Os indianos lá, a maioria deles tem PhD, eles são extremamente técnicos, são extremamente científicos. Os indianos, eles são muito estudados, não sei o que. Aí eu falei assim, provavelmente a falta da entrada total da cultura norte-americana na Índia, e sim a cultura britânica e os valores familiares indianos, a quantidade de indianos e como fala, e a falta de oportunidade deles fazem com que exista essa concorrência, que lá eles são bilhões, né? Nessa questão, eu estava passando um vídeo de um indiano e eu gosto muito de ver os indianos mexendo com metalurgia, né? A metalurgia deles é tipicamente uma metalurgia de 200 anos atrás, né? E os caras fazem coisas incríveis com a metalurgia deles. Eu vi eles fazendo um motor de 3 cilindros com metalurgia antigas, eles reparando um motor de 3 cilindros que trincou. Aí eles pegaram, jogaram ele na areia, comprensaram a areia, jogaram o carvão, esquentaram, jogaram, acho que foi o aço, que o 3 cilindros deles era de aço, aqui no Brasil é de alumínio. Depois eu vi eles encamisando e eles fazendo todo o trabalho, a métrica, tudo no olho, né? E eu assisto o Peter. O Peter é uma pessoa que eu estou aprendendo com ele muito, eu tenho o maior respeito por ele, né? Quem sabe um dia eu consiga demonstrar o respeito que eu tenho por ele. Eu estava querendo mandar umas criptomoedas para ele, mas eu fiquei meio descapitalizado esse começo de ano por causa da queda de serviço. Eu perdi 2 motores no começo do ano, né? Não é muito dinheiro, né? Eu gastei no motor uns 1.000 e poucos reais o motor e algumas peças, né? E isso não é dinheiro, é o dinheiro que eu gastava em combustível. Eu mudei o motor meu de gasolina para álcool, eu mesmo fiz toda a mudança. E aí eu tô gastando 600 reais, eu gastava o dobro em gasolina, né? Porque o álcool um desenvolvimento melhor no motor, né? Ele rende menos, mas ele tem um desenvolvimento muito melhor. E aqui em São Paulo você só precisa do desenvolvimento. Abriu o farol, desenvolveu, parou, desenvolveu, parou, desenvolveu, parou, desenvolveu, parou. Gasolina, eu acredito que ela é melhor na estrada do que na capital, né? Eu não sei, isso daqui 100% eu posso ter errado. Porém, no teste real, eu gasto muito menos álcool do que eu gasto gasolina, né? Tanto no valor monetário e na quantidade de km por litro, né? Vamos dizer, a gasolina eu rodo um pouquinho mais, né? Km por litro, né? Por dinheiro, né? Dinheiro, quilometragem e litragem, né? Essa é a regra de 3. E voltando à questão aqui, ao ver os índios da Índia e eu mencionei o Peter, eu fiz uma simples questão. Por que nós brasileiros achamos que a Índia ela é tão estranha? Por que as coisas da Índia são tão baratas? E por que o Brasil está no mesmo patamar da Índia, ou pior, muito inferior à Índia, né? Economicamente, porque a Índia é um país terceiro mundo, porém a Índia é um monstro, ela não para de evoluir. E se pegasse uma porcentagem da Índia e transformasse ela no Brasil, essa porcentagem ainda estaria como um monstro, né? Se pegassem 200 milhões de indianos,
na mesma proporção econômica do Brasil, você veria que os indianos estão espumando economia, né? E aí vem a questão, o povo brasileiro, se você for olhar, ele tem um monte de regra, mas essas regras não é do povo brasileiro, são pílulas ideológicas da esquerda, pílulas de conceitos europeus, pílulas do conceito norte-americano. A gente pega como fala, o conceito otimizado norte-americano, europeu, de regras de serviço, né, de países do primeiro mundo, e essas regras acontecem porque a economia é muito forte, a estrutura familiar é muito forte, né, e impomos esse mesmo regime econômico norte-americano e europeu no Brasil. O Peter comenta muito sobre essa questão, né, que uma coisa é você pegar uma lei europeia, né, em um país economicamente forte, e o Brasil é uma economia extremamente fragilizada e cheia de amarras, de pílulas de ideologia, né. Então, vulgarmente dizendo aqui para vocês, a Europa passou anos e anos, passou milênios para haver revolução industrial, né? E a Europa teve realmente a revolução industrial e muitos fatos, muita luta, muito desenvolvimento, passou por guerras, tem toda uma história, né, para chegar no estado que chegou. O Brasil não teve história, e essa história foi massacrada por pílulas ideológicas lá de fora, né? E nós não temos identidade, o povo brasileiro não tem identidade. Nós somos um país do terceiro mundo, nós ficamos loucos por tetos altos, mansões, carros, tudo de fora. Nós achamos que nós somos estrangeiros. Hoje existe uma distinção gigantesca. Hoje existe um racismo real no nosso país. Esse racismo ou você é de periferia ou você é filhinho de papai, né? Na periferia você fala e não sei o que tal, você é preto, você é de cor, você é tatuagem, tem cadeia e tal. E as pessoas que não são de periferia, né? Até utilizar a palavra periferia na periferia é uma ofensa às pessoas que moram em periferia, né? Ou comunidade, né? E a periferia diz que é um ponto periférico no circuito, né? E o que acontece, né? Existe essa distinção, e fora das periferias, ou as pessoas que estão nas periferias mas fogem delas, são pessoas que vivem uma realidade que a maioria do povo brasileiro não existe, que é uma realidade tipo do filme Gargantua, né, de um astronauta que ele é um pouco mais baixo e ele queria ser astronauta e ele não pode ser astronauta porque ele é um pouco mais baixo, e ele faz um monte de coisas radicais para passar em todos os testes, né? E o filme Gargantua, se eu não me engano que é esse filme, ele se encaixa na falta de personalidade, objetivo e questionamento existencial brasileiro. E o próprio brasileiro, eles não entendem, a grande maioria dos brasileiros não entendem o conceito literário de todos os filmes de esquerda de Hollywood, né? Porém, voltando à questão aqui, sendo o mais simples possível, a partir do momento que o povo brasileiro não tem identidade, não tem personalidade, não tem imagem, não tem consciência, economicamente tudo se torna difícil, e nós vivemos uma sociedade totalmente distorcida da própria realidade, né? Porque nós somos uma Índia, porém nós pegamos conceitos norte-americanos e ingleses, e a própria Índia, ela tem o seu conceito de trabalho, tanto por causa da sua economia, por causa da sua liberdade econômica, e por causa de que eles estão em uma revolução industrial. Enquanto eles não sofrerem uma total revolução industrial, eles não vão ter indústrias igual os Estados Unidos têm, ou uma indústria forte igual os Estados Unidos têm, ou igual a Europa tem. E a Europa, ela passou por um processo de industrialização, tudo se tornou um pouco caro e difícil. Eles passaram a industrialização para os Estados Unidos. Os Estados Unidos se industrializou, é uma economia forte, e está industrializando a China. Porém, agora eles querem industrializar a Índia, tanto teve até aquela confusão dos chips, né? Porém, os países do primeiro mundo, eles são detentores de toda a tecnologia, porque existe a liberdade e uma forte estrutura industrializada que permite que as pessoas olhem muito mais para suas questões do que para as suas necessidades básicas, né? Por isso que existe o avanço tecnológico, né?
isso daqui acarreta um fenômeno físico. Eu acabei de explicar um fenômeno físico. Porém, sabem por que eu construí esse fenômeno físico? Vocês não vão acreditar. Aonde eu vou, todo mundo fala que eu sou louco, que eu falo loucura, que tudo que eu falo não tem embasamento, isso, aquilo, tal. Porém, eu sou uma pessoa muito estudada, sou uma pessoa muito culta. As pessoas não entendem a maioria das coisas que eu falo, não entendem a referência que eu falo. Eu até esqueci de falar uma coisa interessante. Antes da Europa sofrer a Revolução Industrial, Roma estava sofrendo a Revolução Industrial, porém Roma era extremamente repressiva e eles mataram Pitágoras. Se não matasse Pitágoras, eu vi até várias paródias de esquerdas falando que onde não existe religião, o mundo estaria muito avançado muito antes, mas se não matassem Pitágoras e o governo romano não fosse tão repressor, eu acho que a gente já estava fora do planeta faz muito tempo, né? Basicamente, tudo que a gente fala de matemática, Albert Einstein ou qualquer outro pensador da matemática ou astrofísica, só existe por causa do pensamento pitagoriano, né? E a referência pitagoriana está em toda a realidade empiricamente, está em toda a matemática, está em toda a ciência, está em tudo. O estudo de Pitágoras é o quebra-cabeça da realidade, né? E as pessoas começaram a utilizar a teoria pitagórica na realidade depois de 1500 anos, talvez, né? Talvez a gente já estaria 1000 anos atrás, a gente já estaria na Lua, vamos dizer assim, né? Porém, voltando à questão aqui, todo mundo fala que eu sou louco, babando, delirante, né? Porém, ao ver os indianos utilizando muita prática, e essa prática faz com que eles façam tudo manualmente, mas milimetricamente perfeito, né, pela habilidade e experiência que eles têm, e vendo a Revolução Industrial, isso me fez entender: o povo brasileiro não tem identidade, não tem personalidade, não consegue identificar as coisas, não tem uma inteligência cognitiva de ter referências por essa falta de personalidade, né? E esse fator faz com que o povo brasileiro não consiga distinguir e ter referência das coisas, fazendo com que o povo brasileiro esteja aberto a qualquer coisa. Por isso que tem pessoas extremistas na esquerda. Tem pessoas, para mim, pessoas de extrema direita são pessoas ignorantes, né? Para mim, pessoas que não são ignorantes são pessoas que estão em comum acordo. E na esquerda, eu já conversei com várias pessoas de esquerda, sim, né, que são de comum acordo, são a favor de Lula, mas são de comum acordo, mas não têm inteligência política, acredito eu, mas são... cansei de ver comerciante petista e pessoas de bom coração, pessoas trabalhadoras. Eu tenho um amigo meu que ele é petista e ele vive bem, né? E pessoas de direita que são a favor do Bolsonaro, que eu acredito que tem uma ótima visão política, né? Porém, também vi alguns bolsonaristas que não tem conversa, dá até medo de falar com os caras. Os caras é surtado, infelizmente tem, né? Porém, voltando à questão aqui, então, a partir do momento que o povo brasileiro não tem identidade, a maioria das pessoas que me assistem não entende as coisas que eu falo, porque elas não têm identidade, elas não têm uma evolução empírica da realidade, não tem uma base da sua vida. Tanto que o que acontece? Muita gente que tem uma labuta de verdade, tem um trabalho de verdade, vem conversar comigo, tem o maior respeito comigo, independente da posição da pessoa. Mas a maioria do brasileiro que simplesmente quer ter um empreguinho, quer ter todo o dinheirinho, quer comer, quer se festejar, olha para mim e me enxerga como um alienígena, né? Porque não há identitarismo no país. E essa falta de identitarismo do país faz com que todo mundo fale que eu digo asneira. Agora mesmo eu falei uma questão, os caras estavam cometendo racismo lá no grupo lá, e o cara falou assim: olha, então, para de falar essa loucura de linhagem e tal, e bababá, mas a pessoa tem estudo, falou assim: olha, eu não vou falar sobre religião mais, o comentário que você falou sobre identidade e tal, de religião, eu vou falar da minha experiência e tal. E aí eu falei assim: olha, então, na cultura judaica, se você for ler a Torá ou você for conversar, a identidade nossa é muito mais cultural do que sanguínea. Quem seguiu o caminho e tal,
Eu não falei que era texto bíblico, mas eu falei vários textos bíblicos para as pessoas lá na briga, na questão. Mas a pessoa não quis analisar o que eu falei, né, porque ela não tem confiança pela falta de identidade que ela tem. E aí ela quis falar do ponto dela, mas ela foi brilhante no que ela falou. Mas aí vem a questão aqui. O povo brasileiro, a partir do momento que não tem identidade das coisas, a pessoa não vai saber escolher, não vai saber opinar, não vai saber lutar, não vai saber isso, não vai saber aquilo. Então o grande problema do nosso país aqui é a falta de identidade. Porém, eu não estou falando sobre nacionalismo. O Brasil precisa ter uma identidade. Como que não. Eu acredito que o brasileiro, para ter uma identidade, precisa ter um pouco mais de liberdade. A Índia tem liberdade, existem preços altos. Eu fico chateado de ver indiano mexer com bateria de chumbo, né? Ótimo, eu adoro ver eles montar bateria de chumbo, mas eu vejo os caras lá doentes. Eu vejo os caras mexendo com aço, eu vejo o senhor lá tossindo, os gases dos metais, a fuligem, né? Ou até o lugar ali que tem a fundição ali, a escória da fundição, afeta o pulmão do indiano, né? E se bobear, ele nem gera gasto público, ele toma uns remédios ali até a morte ali, né? Que até meu caso aqui, a médica mudou meus medicamentos, eu não paro de ter dor e voltei a ganhar massa muscular igual um monstro, né? E eu não estou malhando. Como que eu estou ganhando massa muscular sem malhar, né? E antes eu sempre ganhei massa muscular muito fácil malhando, né? E voltou o mesmo quadro antes de eu estar doente, né? E como eu sou muito teimoso, eu não sinto nada, mas eu vou, começo desse mês, reclamar lá para a médica. Mas eu acho que vocês entenderam a minha ideia aqui e a minha conspiração da ideia, né? E o que acontece? Eu sou autodidata, eu aprendo as coisas muito rápido e meu pai sempre foi comerciante, né? Minha mãe sempre trabalhou aqui com o povo de Israel, né? Então eu sempre tive pessoas para me ensinar coisas, discutir coisas desde pequenininho, né? Então é isso, eu falo aí para vocês, pessoal.